Este soy yo en 1920, saliendo para mi primer trabajo de campo de mi casa. Y aquí soy yo recolectando muestras. Esta es mi madre, ayudando a descargar las muestras que yo he recolectado. Esta es mi maestra, enseñando cómo identificar los minerales, cómo reconocerlos. Y esta es la primera colección de minerales que yo he hecho con los minerales que he recolectado. Antes de falar del reconocimiento de los minerales, yo voy a hablar del concepto de especie mineral. ¿Qué es un mineral? Bueno, es una sustancia química sólida representada por una fórmula química com uma estrutura cristalina, formada por processos geológicos, em la Tierra ou em corpos extraterrestres, e merece um nome único. Sobre ser sólido. O único mineral que não é sólido é o mercúrio, que se apresenta líquido em las rocas. Este é hielo, formado naturalmente, portanto, é um mineral. Aqui um pinguino, para que vean, para que sirva de escala. Pero el agua que ocurre en inclusiones en minerales no es tida como mineral. Esta es una incongruencia de la mineralogía que está llena de incongruencias. Hay unos minerales que no son cristalinos, como el eugenita I, que es metamítico. ¿Qué es eso? Vea, hay caras cristalinas, pero no hay una estructura cristalina. Este mineral ya tuvo una estructura cristalina, pero se ha destruido por elementos radioactivos. Es considerado un mineral mismo sin estructura cristalina. Sobre ocurrir naturalmente. Hay sustancias que son formadas por intervención humana, pero también son tidas como minerales, como en esta frente de extracción de arena, que tiene como unas películas, unas capas de color roja o blancas, que son sulfatos. Estos sulfatos de hierro, ou alumina, ou cálcio, se formam por oxidação de los sulfuros, pirita, marcasita, que há em la roca. E são solúveis em água, e então eles se destruem com as lluvias, e depois vem uma nova generação. Com esto vemos que os minerales se formam e se destruem continuamente, todo el tiempo, hoy, mañana. Este soy yo, en 1940, haciendo mi trabajo de maestría en Itaquaquecetuba, São Paulo. Yo estaba vendo cómo ocurre la formación de minerales en la superficie por aguas que percolan la roca, y estos minerales, en este caso, forman como estalactitas. São sulfatos de hierro e também óxidos de hierro. Quando estes minerais se formam sobre a roca, se consideram como minerais, pero quando se formam sobre objetos humanos, artefactos humanos, não são considerados minerais. Esta é uma convenção de la nomenclatura de la mineralogía. A veces hay fuegos en minas de carbón y se forman minerales como estos, que también a veces son tidos como minerales. Sobre ser formado sobre processos geológicos, vean, los cálculos urinarios tienen también uma composição química constante, que pode ser
definida por una fórmula química, tienen una estructura, pero no son considerados minerales porque son formados en el entorno humano. Acá este es un oxalato también, como los cálculos muchas veces son oxalatos, pero este es considerado mineral, mismo que tenga sido formado por soluciones superficiales de origen de vegetales, es considerado un mineral, porque se forma en la roca, también con la participación de elementos químicos que provienen de la roca. Pero el hielo de Minevera no es considerado mineral, porque también se forma sobre artefactos humanos. En la Tierra o en cuerpos extraterrestres, los meteoritos que vienen del espacio también son formados por sustancias químicas cristalinas y estas sustancias son consideradas minerales. Sobre merecer un nombre único. Los minerales deben tener un solo nombre. Los sinónimos no son bienvenidos porque hacen con que la nomenclatura mineralógica no sea tan simple. Hay una comisión de nombres de minerales, de nomenclatura y de clasificación, que hace una lista, una tabla de nombres de minerales, que usted puede bajar en internet, y en esta lista, aquí tiene la capa de la mina, la primera página de la lista, actualizada hasta mayo de 2025. Vean que hoy día hay 6.145 minerales que son considerados minerales válidos, o sea, completamente descritos con todas sus propiedades. Esta é a primeira página de aquela lista que eu he dicho, e acá você tem nomes, fórmula química e muitas outras informações, referências bibliográficas que você pode utilizar quando você queira saber se um mineral é válido ou não, se o nome está certo ou não. Como eu disse, esta Comissão de Nuevos Minerales, Nomenclatura e Classificação da Associação Mineralógica Internacional tem um sítio internet e você pode encontrar todas as informações sobre esta comissão que existe desde 1959 e trata da nomenclatura mineralógica. Esta comissão, que é mundial, tem um presidente, que atualmente é de Itália, tem 2 vice-presidentes e tem também um secretário. E há como uns 30 membros de diferentes países que trabalham também nesta comissão. Agora sim, eu vou falar da identificação de los minerales. Esta identificação pode ser hecha com instrumentos muito simples, como estes que estão aqui, porcelana, ácido clorídrico, uma lupa, um ímã, um corta-plumas, e a identificação de minerales é como um trabalho de detectives. Muitas propriedades físicas e químicas são utilizadas para esta identificação, para o reconhecimento de los minerales. Eu vou falar de cada uma de elas. Uma muito importante são as formas cristalinas, que são os conjuntos de caras equivalentes. Como, por exemplo, acá temos as formas cristalinas que suelen aparecer em los cristales del sistema cúbico. Acá tem o cubo, que é um conjunto de 6 caras totalmente equivalentes, o octaedro, que tem 8 caras equivalentes, o tetraedro, que tem 4 caras, e assim por delante. Estas formas podem aparecer
solas ou em conjunto. Acá as formas do sistema trigonal, do sistema hexagonal, acá do sistema tetragonal, acá do sistema monoclínico, e acá el pédium, eu me olvidei o nome em espanhol del pédio, e el pinacoide, que são formas muito sencillas e que suelen aparecer sempre acompanhadas por outras fórmulas, porque não podem estar solas em um cristal. Depois vem o hábito. Hábito é como um cristal de um mineral se forma, ou um agregado de cristales se forma em la roca, como ele se apresenta. Há muitos nomes para isso. Pode-se dizer que um mineral é acicular, como na agulha, um pelo, colunar, prismático, tabular, laminar, borroso, botrioidal, reniforme, granular, massivo e muitos outros nomes que são utilizados para falar do hábito de minerar. Acá outros nomes e mais nomes de hábitos de minerales. Acá o hábito prismático de la crocoíta, o hábito octaédrico de la magnetita, o hábito botrioidal de la hematites, o hábito fibroso de la paligorskita, acá dendritas de óxido de manganeso, que se parecem como musgos, pero são cristales muito pequenos. Que é isso? São casas adosadas. Parece que é uma casa, pero você vê que são duas casas relacionadas entre si por um plano de simetria. Tudo o que ocorre em uma casa também vai a ocorrer em la outra casa. Pero por que isto aqui? Porque com os minerales isto também ocorre com muita frequência. Se diz que são minerales maclados, maclas de minerales. E acá, neste caso, não são maclas, são como um crescimento contínuo de cristales, porque não há um plano de simetria. Esta ventana não está acá, esta puerta não está acá. Então, isto é um crescimento contínuo de cristales, não é uma macla. Acá tendremos uma macla de dois cristales, um em uma direção, outro em outra direção. Acá isto não é uma macla, é um crescimento contínuo de minerales. Acá sim é uma macla de dois indivíduos com um plano de simetria no meio. Acá é uma macla múltipla com muitos indivíduos alternados em sua direção. Acá é como se vê no microscópio petrográfico uma macla acá de plagioclasa. Muitos indivíduos, cada color dessas, cada alternância de color representa um indivíduo destes múltiplos gemelos de cristales. Que é macla, então? Macla é o intercrescimento de minerales de forma regular. Pode ser uma propriedade diagnóstica do mineral. Há muitos minerales que só ocorrem como maclas, porque são mais estáveis como maclas do que como cristales individuais. Veja o que ocorre em nível atômico. Os átomos deste cristal aqui estão em uma direção, e deste outro indivíduo, da macla, estão em outra direção. Então, é como tendremos um plano de simetria no meio de los dois indivíduos. Acá, a macla cíclica de aragonito, o carbonato de cálcio, polimorfo de la calcita, onde você tem três indivíduos que, quando unidos,
se quedan como se fuera un único cristal, pero usted ve que son 3 cristales en una mácula cíclica de aragonita. Acá, mácula de estaurolita, un cristal en esta dirección, otro cristal en esta dirección. Las casas adosadas no suelen se construir de esta manera. Acá também estaurolita, acá 2 indivíduos a 90 grados uno del outro. Acá el gesso, 2 indivíduos. E acá tendremos 2 octaedros maclados, acá 2 cubos e acá também 2 cubos. Acá outra vez a plagioclasa, como se vê no microscópio petrográfico. Acá são máculas de calcita. Agora vamos falar da esfoliação, que é a tendência de um mineral a romper-se em superfícies planas. Estas superfícies são determinadas por enlaces químicos menos fuertes em determinadas direções. Então, quando se parte um cristal, se vai romper segundo estas direções, como neste caso, halita, cloruro de sódio. Acá vem, se você parte um cristal com esta esfoliação, você vai obter muitos outros cristales também com os mesmos ângulos que você tem no cristal maior. Aquela florita, que se parte como um octaedro, são 8 caras, paralelas 2 a 2. Acá a halita, a calcita, também 3 direções de esfoliação. Acá o ângulo entre os planos de esfoliação é 90 graus, acá não, é diferente de 90 graus. Alguns minerais têm só uma direção de clivagem, como as micas, outros 2 direções, como os feldespatos, outros têm 3 direções e outras mais direções de esfoliação. Acá na mica lepidolita, na mica rica em lítio, e seus planos de esfoliação, é a melhor qualidade de planos de esfoliação. Com suas mãos você pode soltar os planos, pode verificar esta esfoliação. Acá outra mica, a muscovita, também com seus planos de esfoliação. Aqui você tem como a mica muscovita ocorre em uma roca. Você tem caras que são caras de esfoliação e você tem caras de crescimento de cristal. Se você tentar romper os cristais segundo estas caras, que são caras de crescimento, você não vai obter outra cara por debaixo que seja paralela a esta. Não são planos de esfoliação. Acá a calcita, com suas 3 direções de esfoliação. Acá vários cristais, muscovita, feldespato, halita, calcita. Você vê que é como se os cristais já tenham linhas por onde se vão a romper quando se quebrar, quando se romper. Acá no microscópio, como você vê os planos de esfoliação de um cristal. Acá um dibujo, onde você vê que em algumas caras você suele ver só uma direção de clivagem, em outras direções você vê duas direções de clivagem, neste caso. Fractura é a rotura de minerais em superfícies não planas. A fractura mais comum, mais importante, é a fractura concoide, como neste caso.
como se você tuviera líneas como o interior de um caparazón, e você vai obter isto em cristales, em direções donde não há esfoliação. Agora vamos falar de outra propriedade que também é muito importante quando você tem que identificar ou classificar minerales, que é o brilho. Brilho é a qualidade e intensidade da luz reflejada por um mineral, como a luz é reflejada por um cristal. Se usam nomes como brilho metálico e brilho não metálico. Quando o brilho é metálico, o brilho de um metal, se diz assim, brilho metálico. Quando não é metálico, se utilizam várias palavras como vítreo, resinoso, adamantino, del diamante, nacarado, como de uma perla, sedoso, como la seda, grasso. E quando a superfície carece de brilho, se diz que é mate. Acá tendremos os nomes, vários nomes de los brilhos não metálicos, o brilho metálico, semimetálico e diversos minerais que apresentam estes brilhos. Umas fotos, acá galena, sulfuro de plomo, o quartzo e a calcita. Acá solo galena tiene brillo metálico. Minerales de brillo metálico, la pirita, sulfuro de hierro y la hematites, óxido de hierro. Acá vários outros minerales, outra vez pirita, que tiene brillo metálico. Acá outros minerales com brillo metálico e minerales de brillo não metálico, como estes que acá estão. A caulinita, por exemplo. Outra propriedade, a transparência, ou seja, como a luz passa por el cristal. Se usam nomes como estes, transparente e opaco. Transparentes são os minerais que não absorvem ou absorvem pouca luz. Ou seja, aquela luz atravessa todo o cristal. E opaco absorvem toda a luz. A luz é toda reflejada. Isto suele ocorrer com os elementos nativos metálicos, com óxidos, com sulfuros. E há um nome intermediário que são os minerais translúcidos. Pero a transparência depende do espessor do mineral. Assim, está estandarizado a classificação de transparência de um mineral. Esta será considerada em lâminas muito delgadas do mineral. Quando o mineral tem um espessor, quando o mineral foi reduzido a lâminas de 30 micrômetros. Assim, é uma estandarização para determinar a transparência de los minerales. E a tenacidade. Tenacidade é o comportamento do mineral bajo fuerzas. Se utilizam palavras como frágil, maleável, dúctil, flexível e elástico. São propriedades que se utilizam para identificar o mineral. O color de um mineral, color resulta da absorção seletiva da luz. E há alguns elementos químicos que são muito importantes para determinar o color de um mineral. Os elementos químicos de transição, aqueles que estão na parte superior e central da tabla periódica, como hierro, cobre, níquel, cromo, vanádio. Estes elementos vão impingir uma cor muito importante em los minerais, mesmo que estejam em pequenas quantidades. Como acá há alguns exemplos,
por ejemplo, el cromio, el berilo y el corindon, cuando sustituye el aluminio, va a generar colores verde en el cromo y rojo, verde en el berilo, que se va a llamar esmeralda, y rojo en el corindon, que va a recibir el nombre de rubí. Así muchos otros ejemplos están acá, como manganeso, como hierro, como el cobre, que van a generar colores diferentes en los minerales. Acá ejemplos: esmeralda, que es un tipo de berilo que tiene cromio, y la agua marina, que es otro berilo, otra variedad de berilo, que tiene hierro. Muchas veces el color de un mineral no depende de elementos de transición, pero depende de defectos en la estructura. Esto es muy común, por ejemplo, en la fluorita, que es un fluoruro de calcio. Cuando usted tiene, por ejemplo, acá, falta de algunos años de fluoruro acá, entonces esto ya va a hacer como que el color sea diferente en los minerales. Hay unos minerales que tienen colores muy característicos, como el azufre, y hay otros en que el color varía muy ampliamente, como el cuarzo y la fluorita. Acá el azufre, ¿qué color tiene? Amarillo, siempre amarillo. Pero la fluorita puede tener cualquier color. Cualquier color. El cuarzo también, usted va a encontrar el cuarzo en todos los colores posibles. Acá dos minerales que son carbonatos de cobre, ambos tienen hidroxila, pero el color es diferente porque la estructura es diferente y la cantidad de cobre es diferente, de carbonato también es diferente. Entonces el color se queda modificado en los dos minerales. Esto que es, acá son los dedos de una persona y ela está atritando un mineral contra una placa de porcelana. ¿Y qué se hace acá? Se produce un polvo del mineral. Este polvo puede tener color diferente de la cor del mineral. Acá dice que este color es el color de la raya del mineral, que es el color del polvo del mineral. Entonces, aqui dice que se verifica em um plato de porcelana, é útil para identificar minerais com brilho metálico, já que em muitos casos o color do polvo é muito diferente ao color que apresenta o mineral. E aqui diz que os minerais translúcidos e transparentes exibem uma raja blanca. E aqui diz, a porcelana é muito útil, pois que tem uma dureza alta de 6 a 7, e que minerales com dureza maior que 7, a raja não vai ser do mineral, vai ser de la porcelana. Acá tem usted diversos minerales com suas rajas que ajudam a identificar o mineral. Muitas vezes acá, por exemplo, o color é muito diferente. Acá, o color, acá também. Então, isto pode ser muito importante para identificar minerales, como por exemplo, a hematita. Hematita tem, generalmente é marrom, ou preta, ou gris, cinza, e vai a derrar um polvo de color marrom ou roja. Acá el cinábrio também, la pirita, que tem colores diferentes de seu polvo. E acá, que hace essa pessoa?
A pessoa está rayando um mineral com outro mineral para ver qual tem maior resistência a ser rayado. Isto se chama dureza. Este mineralogista de nombre Moss ha hecho esta tabla de dureza de diferentes minerales que varia de más pequeña dureza, y el 10, que es el diamante, que puede rayar todos los minerales de la tabla y no va a ser rayado por ningún de los otros minerales que están acá. Acá los minerales de la escala de Mohs, de la tabla de Mohs. Pero la escala de Mohs no varia. Aqui diz, a escala de dureza relativa de Mohs não representa rangos iguais de dureza. Vean que a dureza del gipso é muito similar de la calcita. Já a dureza del topázio é muito diferente del corindon. Então, há outras escalas para medir dureza que são muito mais precisas, como a escala de Vickers. Esta escala de Vickers, onde você utiliza microscópios petrográficos e outros equipamentos para medir com precisão maior a dureza dos minerais. Outra propriedade, a densidade relativa, indica quantas vezes um determinado volume de mineral é mais pesado que o mesmo volume de água destilada a uma temperatura de 4 graus Celsius. Aqui diz, os minerais formadores de rocas têm densidade entre 2,5 e 3,3. Os minerais com elementos de alto peso atômico, como bário, plomo, estrôncio, têm uma densidade maior que 4, ou seja, são mais de 4 vezes mais densos, mais pesados que o água. Acá tem como é diferente a densidade, o peso específico do ouro e do quartzo. Do ouro, 19,3. O quartzo, 2,65 gramas por centímetro cúbico. E depois vêm as propriedades organolépticas. Por exemplo, o tacto. Alguns minerais se pegam à língua, como crisocola e turquesa. Há minerais que têm olor fétido, como o azufre, e sabor. Alguns minerais são salados, como a halita. Acá a halita, o cloruro de sódio. Pero uma pessoa pode fazer isso, deve fazer isso, de ver se um mineral é salado ou não, para tentar identificar? Não deve fazê-lo, porque alguns minerais são venenosos, são periculosos, e vocês vão ver como se ha quedado esta pessoa depois de fazer isso, para identificar o mineral. Veja como se ha quedado a pessoa. Alguns minerais têm um sabor forte, está aqui. Pero não se recomenda este método. Alguns minerais são venenosos ou contêm substâncias perigosas, como o mercúrio e o arsênico. Algumas pessoas também han tentado identificar os minerais por seu sonido, pero esto não se ha quedado muito bem. Há as propriedades magnéticas. Alguns minerais são atraídos por um ímã de mano, como magnetita, pirrotita e uns outros minerais. Há também um equipamento mais preciso, que é o separador magnético de Franz, com o qual você pode separar minerais de diferentes suscetibilidades magnéticas. E o teste del ácido. A calcita, por exemplo,
efervesce, hace efervescencia con el ácido clorhídrico. Es una reacción química entre el ácido clorhídrico y el mineral. Y usted puede, entonces, identificar minerales de esta manera. Pero estos testes todos pueden ser hechos con los minerales de una roca como esta. Un basalto. Usted puede pegarlo, hacer todos esses testes com los minerales del basalto. No, eles são muito pequenos. Vean, acá é como são os minerales de um basalto no microscópio petrográfico. Você tem plagioclasas, piroxenas. Então, não é sempre, aliás, não é sempre que se podem fazer estes testes para identificar os minerales. Há que ter outros meios para sua identificação. Vean, por exemplo, este mineral. Onde estão as caras deste mineral, malaquita? Você não tem como ver como que este mineral se vai se comportar com estes testes que eu he hablado agora. Há outros problemas. Por exemplo, há minerales, muitos de los minerales são sonados. Então, você tem no mesmo cristal diferentes composições químicas, onde você também, então, não se vai a fazer os testes que eu he hablado. Você vai ter, então, que utilizar um microscópio petrográfico, que em muitos casos vai ser muito útil. Acá um modelo de microscópio petrográfico com suas partes. Você vai poder fazer muitas observações com um microscópio petrográfico, por exemplo, o color de mineral bajo luz polarizada normal, su pleocroísmo, vamos a ver uma figura dentro em pouco, pleocroísmo, absorção seletiva, o relieve do mineral, sua esfoliação também, muitas vezes vão ser importantes, e você vai vê-la no microscópio petrográfico, o hábito do mineral, o índice de refracção. Todo isto você pode fazer com o microscópio petrográfico. Veja, acá o pleocroísmo em biotita, o color varia conforme a direção que você vê os cristales bajo o microscópio. Você também pode utilizar polarizadores cruzados no microscópio petrográfico. Você vai observar propriedades como birrefringência, color de interferência, ângulo de extinção, máculas também, figuras de interferência, e acá está o color, a carta de colores de interferência, onde você vai estudar como varia o color do mineral. Acá são maclas de plagioclasa no microscópio. Você vai ver a aparência de minerales como o olivino, com relieve alto. Acá também, olivino, cianita, ou minerales de la série tremolita, actinolita. Então, o microscópio petrográfico vai ser muito útil. Você também pode usar uma maneira que se chama observação conoscópica, onde você vai obter figuras de interferência, você vai descobrir se o mineral é isotrópico ou anisotrópico, se é anisotrópico, se é uniaxial ou biaxial, a señal óptica, o valor do ângulo 2V, e estas são as figuras de interferência, que podem ter esta aparência, ou estas aparências, ou estas. Você vai poder determinar o sinal óptico do mineral. São muitas informações que você vai obter no microscópio petrográfico. Há alguns minerais que você vai utilizar outra maneira
de estudio en microscopios petrográficos, porque no son transparentes, entonces la luz no va a atravesar el mineral. Son minerales que reflejan toda la luz, son minerales opacos. Usted va a observar entonces cómo la luz es reflejada por el mineral. El caso de galena, pirrotite, solerita y otros minerales de brillo metálico. Acá, hematites, subnicóis cruzados, microscópio de luz reflejada. Pero muchas veces los cristales son muy pequeños y ni un microscopio petrográfico es suficiente para estudarlo. Para eso existen diversos otros tipos de microscopio, como el microscopio electrónico de transmisión. Acá, estudios que pueden ser hechos en microscopios de otros tipos, donde usted puede ver planos de átomos en el cristal. Usted puede obter informaciones cristalográficas muy importantes de los minerales. Por ejemplo, acá, el microscopio electrónico de barrido. En este microscopio, usted puede hacer también análisis EDS, como de espectroscopia de energia dispersiva, que es un tipo de fluorescencia de rayos X. Entonces, usted puede también hacer análisis químicos. Por ejemplo, este mineral, usted descubrió los elementos químicos que están presentes. Acá una imagen de microscopio electrónico de barrido. Los cristales muy pequeños como estos, acá está a escala 30 micrômetros, você pode ver coisas que você não logra ver em microscópios petrográficos comuns. Este mineral também, veja que pequenos são, muitas vezes, os cristales. Acá, por exemplo, você pode fazer estudos muito importantes. Por exemplo, este mineral de color marrom que está acá. Vejam como este mineral se queda em microscópio eletrônico de barrido. Os colores diferentes significam composições químicas diferentes. Colores mais claros significam elementos químicos mais pesados, mais densos no mineral. Então, você vê que aquele material marrom, que se poderia pensar que fosse um único mineral, em verdade é uma associação de por lo menos dois minerais, coisa que no passado não se lograva fazer. Vean, um destes minerais, destes dois minerais, tem esta fórmula química, el de color mais oscura e el de color mais clara, tem já uma composição diferente. Você pode fazer análises passo a passo, ponto a ponto de estes minerais e descobrir a composição química de todos os minerais de sua roca. Aí este microscópio também muito importante, o microscópio de força atômica. Acá, microscópio de tunelamento, microscópio de força atômica, acá está. Acá, uma imagem que se pode obter de microscópios desse tipo, por exemplo, deste mineral de sardita, onde você pode ver os átomos, como se distribuem na estrutura cristalina do mineral. E agora vamos falar sobre o difractômetro de raios X. Que é isso? É um equipamento que utiliza os raios X para descobrir a estrutura de los minerais. Esta foi a pessoa que descobriu em 1895 os raios X. Pero em los primeiros tempos, os raios X eram utilizados só para obter informações médicas das pessoas. Em 1912, esta pessoa descobriu que
podría haber la interacción entre rayos X y cristales, sean de minerales o sean sintéticos, cualquiera cristales, y con esta interacción descubrir cómo los átomos están dentro de los cristales, su estructura cristalina. Esto foi muy importante. Lau entonces pegou su carro e foi a receber o prêmio Nobel por esta descoberta. A partir deste instante, entonces, se pode estudar a estrutura de los cristales e também simplesmente identificar os minerales. Por exemplo, a partir de um difractograma de raios X deste tipo, identificar que este mineral era quartzo. Acá também, outro difractograma de raios X, onde as pessoas han descoberto cada um destes picos a que plano estrutural do mineral correspondia, eram correspondentes. Acá, como ocorre a associação de los minerales em difractograma de raios X. Acá, por exemplo, você tem uma associação de gipso, basanita, calcita, quartzo. Acá é um gráfico de uma associação entre calcita e aragonita, que são polimorfos, ou seja, têm a mesma composição química, pero estruturas diferentes. Se você faz uma análise química, você vai obter só uma composição, carbonato de cálcio, pero por la difracción de rayos X, usted obtiene picos, rayas de la calcita y de la aragonita. Usted puede incluso saber cuánto de uno y cuánto de otro tiene en una mixtura, en una mezcla. Acá é um mineral de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, que foi estudado por difractometria de raios X e foi possível identificar vários planos estruturais e calcular como também era a celda unitária, os parâmetros, o volume da celda unitária. Acá um destes minerales, quartzo, suas propriedades de difracção de raios X. E, então, a partir disso, estudar a estrutura cristalina. A estrutura cristalina de los minerales é estudada por raios X e também por outros métodos. Esta pessoa, Kepler, em 1611, já descobriu, já imaginou a estrutura cristalina de minerais como a repetição de vários modelos que não se sabiam que eram átomos naquela época, pero é como organizar átomos em los minerales, é como as pessoas organizam as naranjas em uma feira, colgando-las em cajas, é também como a natureza hace para organizar os átomos em las estruturas cristalinas. Acá esta pessoa, Nicholas Steno, em 1669, não tinha mais que fazer em sua casa, não tinha mais internet, não tinha Instagram, não tinha mais Facebook. Então, ele que ha hecho? Ha colgado seus cristales de quartzo e ha verificado que os ângulos entre caras equivalentes era sempre o mesmo. E naquela época ele não logrou saber por que ocorria isso, porque não se conhecia aún as estruturas cristalinas de los minerales. Pero esta lei se quedou muito importante, que é a lei de la constância de los ângulos interfaciales, intercaras.
esta outra persona, Aui, já hizo uma imaginação, uma ideia, já tuve uma ideia de repetição também de vários modelos que se repetiam internamente de los cristales, que hoje se sabe que são as células unitárias. Pero a estrutura atômica de los minerales solo foi estudada muito depois, por exemplo, por los Bragg, o padre e o hijo Bragg, que utilizando de los radios X, determinaram a fórmula que é utilizada sempre hasta hoje para calcular a estrutura cristalina de los minerales. Esta é uma pessoa muito importante também, um químico, Linus Pauling. Veem que contento se quedou com a determinação da estrutura cristalina de estes compostos, a qual na representação de como os átomos estão distribuídos em um determinado mineral, os colores diferentes significam átomos diferentes, nióbio, zircônio, magnésio, bário, oxígeno, água. Acá uma representação com movimento. E quando você disse, por exemplo, que você identificou um mineral que tem a estrutura de alunita, você quer dizer que você pode ter todos qualquer um destes minerais, porque todos eles têm a mesma estrutura, ou seja, todos pertencem a um determinado supergrupo, o supergrupo da alunita. Então, com a difração de raios X, você obtuvo uma informação da estrutura cristalina, mas você também vai ter que obter dados químicos. Se você disse que você tem epídota em sua muestra, em sua roca, você pode ter qualquer um destes minerais, porque todos são muito similares, têm a mesma estrutura cristalina. Se for então uma anfíbola, você disse, eu tenho uma anfíbola em minha roca, você pode ter qualquer um destes aqui, porque a anfíbola é o nome de um supergrupo, muitos e muitos minerais que têm a mesma estrutura cristalina. Você vai ter que obter dados químicos para saber qual das espécies você tem em sua roca. Para obter dados químicos, você pode utilizar, por exemplo, uma microsonda eletrônica, onde você vai obter a composição química de um mineral, mas depois você vai ter que fazer cálculos para observar sua fórmula química. Você tem, por exemplo, análises químicos que vêm desta forma, das informações de uma microsonda eletrônica, onde todos os cationes são combinados com o oxígeno, se o mineral tem oxígeno, e você vai então a fazer cálculos para obter a fórmula química deste mineral, saber de que espécie se trata. Você pode ter minerais muito mais simples que não têm oxígeno, como a calcopirita, onde você não tem os dados de los cationes, que não são cationes, neste caso, combinados com o oxígeno. Você vai obter dados em porcentagem, em peso, massa, e você vai ter de eliminar a influência do peso atômico de cada elemento para saber quantos átomos você vai ter em seu mineral. Vai ter que fazer contas, muitas contas, utilizar também a tabla periódica. Você vai ver o peso atômico de los minerales. Por exemplo, acá, você obteve uma análise de um mineral do grupo de la olivina. Aí, então, você vai fazer cálculos a respeito de isso e vai
obtener una fórmula, como esta fórmula del mineral, de su mineral del grupo de la olivina. Tiene predominancia de magnesio en este mineral, también tiene hierro, mucho poco calcio, manganeso. Entonces usted va a decir, esta olivina es una, este olivino es una forsterita, porque predomina magnesio en su composición. Claro que há muitas outras técnicas hoje em dia que se utilizam para estudar os minerais, como o infrarrojo, o Raman, análise de carbono, hidrógeno, nitrógeno, ATD, EBSD, que também é para obter informações de estrutura cristalina. E se acabou. Muitas graças. Gracias, doctor. Ahora pasaremos a ver algunas consultas o dudas que tengan alguno Sí, en la claro, reunión. preguntas. Están abiertas, pueden preguntar. Muy bien. Estoy aquí. Preguntas. ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde están las preguntas? No las veo. Hay una pregunta, doctor, dice, de parte Sí. de Jersey, sobre las muestras Terraspec, ¿cómo son los análisis? ¿Cómo son los análisis? En las muestras de Terraspec. Las muestras de Terraspec. No he entendido, no he comprendido. A ver, Jersey, si podría formular bien tu pregunta. ¿Cómo se hacen las análisis de las muestras de Terraspec? ¿Pero qué es eso? No sé cómo. Doctor, se refiere al análisis por infrarrojo cercano para ver arcillas principalmente. Ah, infrarrojo. Sí, infrarrojo se utiliza para obtener informaciones de la estructura cristalina, ligaciones, cómo se hacen los enlaces químicos dentro de un mineral. Si usted tiene, por ejemplo, un sulfuro, un sulfato, si usted tiene un carbonato, entonces usted va a obtener gráficas como las de la difracción de rayos X, pero no son planos de la estructura, pero son enlaces químicos que usted va a tener dentro de su mineral, si es un nitrato, otra cosa, un silicato, cosas así. Entonces, el infrarrojo le va a traer informaciones que básicamente son de la estructura del mineral, cómo usted tiene los cationes y sus enlaces con los aniones. Creo que sea eso. ¿Otra pregunta? Sí, Lionel, pues. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Tenía una consulta acerca de, por ejemplo, de los carbonatos. Si bien es cierto que tienen reacción con el ácido, entonces hay algunos que no reaccionan como tal en la muestra de mano, ya sea el caso de la siderita y la rodocrosita. ¿Esto a qué se debe, doctor? Sí, son detalles de la estructura cristalina y algunos minerales que reaccionan con algunos carbonatos que reaccionan con el ácido clorhídrico, pero solo cuando están en la forma de polvo, cuando el ácido es aquecido, está caliente. Entonces son detalles de la estructura cristalina, de cómo el ácido va a reaccionar com os carbonatos. Nem todos vão a generar efervescência. Outro que
genera, que hace efervescencia es la malaquita. Malaquita hace efervescencia también como la calcita. Usted las diferencia, claro, por el color verde muy característico de la malaquita. Entonces son por detalles de la estructura cristalina, cómo ocurre la reacción. ¿Otras preguntas? Sí, doctor, también tenía otra consulta. En este caso, por ejemplo, de los sulfuros de zinc, algunos lo consideran como un grupo de la blenda y algunos netamente lo llaman minerales como la solarita y la marmatita, y esto por el compuesto de hierro que tienen. ¿Es necesariamente llamarlo por grupo de la blenda o es como que por cada uno por su nombre de acuerdo a su composición? Para usted saber los nombres oficiales de los grupos de los minerales, usted puede consultar el site, el sitio mindat.org, donde los minerales son agrupados en grupos, son reunidos en clasificados en grupos de minerales. Usted dijo blenda, pero el nombre blenda no es válido, el nombre es esfalerita. La Comisión de Nombres de Minerales ha decidido muchas modificaciones en los nombres de los minerales, y cada mineral debe tener solo un nombre, y usted debe ver estes nombres en la lista oficial de la IMA. Entonces, no se debe decir blenda, que es un nombre antiguo, que fue abandonado mucho tiempo. Também não se devem ser utilizados nombres de variedades, que são nombres as variedades de minerales têm a mesma fórmula general que as espécies minerales. Então, o nome marmatita também não deve ser utilizado em trabalhos científicos, pois se trata de nome de uma variedade, certo? Entonces, los nombres usted tiene que procurar en el sitio mindat.org. No sé cómo sea el nombre del grupo, pero hay un nombre oficial. Hay muchos trabajos recientes que han tratado específicamente de los nombres de los grupos de minerales. Usted va a encontrar estos trabajos, estos artículos, en el sitio de la Comisión de Nombres de Minerales de la IMA. Usted va a ver que hay trabajos sobre el grupo del pirocloro, por ejemplo, y muchos otros trabajos que van a tratar específicamente sobre la clasificación oficial de grupos de minerales. ¿Cierto? ¿Era eso? Lionel? Ok, gracias, doctor. Outras perguntas? Por favor, hagan perguntas. Para recordarles también que pueden escribir su pregunta en la llamada y yo Sí. la estaré leyendo. Sí, sí, yo las leo. ¿No hay preguntas? ¿Dónde están las preguntas?
Pueden escribir, pueden hablar. Estoy acá hasta la medianoche. Juan Eliotti.